Essa questão faz algumas hipóteses, como o fio ser ideal, como que o movimento ocorra em um plano vertical, quer dizer, antes e depois da colisão dessas duas massas, o movimento vai estar no mesmo plano vertical. E pede que a gente calcule, em função de L, que é o comprimento do fio, e do módulo da aceleração da gravidade, a velocidade da partícula presa à extremidade do pêndulo imediatamente antes da colisão. Bem, para resolver essa questão, a gente vai aplicar o PCE, Princípio de Conservação da Energia Mecânica, ou energia total. Ele diz que a energia total no início é igual à energia total no fim. Início e fim aqui para a gente serão: início, momento em que foi abandonada essa massa. Fim, momento imediatamente antes a colisão com esta outra massa. Então, para esta massa que aqui está, eu vou aplicar o PCE, onde a energia total é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial, que no caso aqui é só potencial gravitacional, uma vez que não há mola, não há, portanto, energia elástica. A energia inicial vai ser toda ela potencial gravitacional. Por quê? Porque nesse momento ele foi abandonado, logo a velocidade é nula, ele saiu do repouso. Não há, portanto, energia cinética. Energia potencial gravitacional é dada como mgh. M é a massa, g a aceleração da gravidade local e h a altura, que no caso aqui é o próprio L. Olha o tamanho da altura, será justamente o comprimento do fio, quando ele estiver passando aqui. Velocidade inicial nula, como já comentamos. O h é igual a L, como também já observamos aqui. Energia final será igual a energia cinética, totalmente cinética. Por quê? Porque quando ele chegar nessa posição, ele terá altura zero. Essa posição aqui é a posição em relação à qual nós calcularemos a altura. Então, se ele está justamente nessa posição, a altura aqui é zero, não há energia potencial gravitacional, porque o H sendo zero, o produto mgh é zero. Toda a energia dele é, então, aqui cinética. H final é zero, tudo certo. Aplicando então o PCE, eu digo que a energia inicial total, que é mgh, no caso mgl, que está aqui, vai ser igual a mv² sobre 2, que é a energia final. Está aqui. Cortando os m's, eu posso tirar a velocidade, que é a raiz quadrada de 2 de L. Letra A encerrada. Na letra B, ele pede que a gente calcule o valor máximo do ângulo θ que o pêndulo faz com a vertical após a colisão. Então, lá na letra A, a gente já calculou a velocidade dessa massa aqui imediatamente antes da colisão. Então, a letra B pede após a colisão. Uma vez essa massa colidindo com essa, pela indicação do problema, elas vão grudar e vão vir juntas, como está indicado aqui nessa figura, até uma determinada altura, né? E ele me pede que calcule o ângulo máximo θ nessa situação. Observe que θ ele vai aumentando conforme essas duas massas que agora estão coladas se movimentam. Bem, como eu resolvo essa questão? Falando em colisão, eu penso em PCQ, Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento. Outro nome para quantidade de movimento é momento linear. Então, eu posso falar em princípio da conservação do momento linear também. Essa quantidade ela se conserva toda vez que você tem força resultante externa igual a zero. Então, no caso aqui dessa colisão, dessa massa M com essa outra massa M, as duas são parte do meu sistema, elas compõem o meu sistema, e uma faz força na outra pela terceira lei de Newton, né? Porque quando essa massa bater nessa, essa vai reagir batendo nessa. Então, as forças do meu sistema, que são essas duas massas, são forças internas. Não há, portanto, força externa. Apesar de ambas terem peso, esse fio aqui cancela o peso nessa massa e a normal nesse planinho aqui, que está sustentando essa massinha aqui, cancela o peso dessa massa. Então, as duas
massinhas, elas têm força na vertical no momento da colisão, porém essas forças não têm resultante. A resultante é zero, uma vez que são canceladas por outras forças verticais. Desse modo, as forças que atuam no meu sistema são apenas forças internas, dessa massinha nessa e dessa massinha nessa. Então, toda vez que isso acontece, força resultante externa zero, eu posso aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Desse modo, eu posso dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Posso, então, escrever que QA é igual a MVA. O que é QA? Quantidade de movimento antes da colisão. Como essa massinha aqui está parada, só essa vai estar se movendo com velocidade V antes da colisão, e a gente já calculou lá no item A, né? Então, substituindo, M vezes essa velocidade dessa massinha calculada no item A. Foi raiz de 2GL. Então, tá lá. A quantidade de movimento depois da colisão, uma vez que a colisão é inelástica, isso é, as massas vão embora após a colisão coladinhas, ó, formando um sistema com massa que é a soma das duas massas, portanto 2m, vai fornecer um QD igual a 2m VD, onde VD é a velocidade do sistema imediatamente após a colisão. Igualando os dois, que é justamente a aplicação do PCQ, eu chego a VD igual a raiz quadrada de GL sobre 2. Marcando aqui a altura H, que é a altura em relação a esse ponto, como eu já disse que nós calcularíamos, né? Consideraríamos a altura das minhas massas em relação a esse ponto aqui. Muito bem. Aplicando agora o PCE, energia total no início é igual a energia total no fim. Que início e que fim são esses agora? O início é o momento imediatamente após a colisão, onde as duas massas começam a se movimentar. E o fim é quando elas pararam, marcando um θ máximo aqui. Porque se elas pararam, elas não vão mais continuar a subir e o θ não vai continuar mais a aumentar. Logo, se ele parou de aumentar, ele chegou ao valor máximo. Substituindo, então, a energia total no início, toda ela energia cinética, eu vou pegar aqui a massa do meu sistema vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2, isso é energia cinética, e o meu sistema, logo após a colisão, só terá energia cinética, uma vez que não tendo altura, não haverá energia potencial gravitacional. Essa energia cinética ela é igual à energia potencial gravitacional que ele vai acumular enquanto ele se movimenta aqui, ó, no arco dessa circunferência, chegando a uma determinada altura H, que no caso do problema ele quer a máxima, né? Já que ele fala em θ máximo, esse θ máximo estará associado a H máximo. Então está aqui o H máximo, energia potencial gravitacional. Toda ela será só gravitacional, porque se é máxima é porque parou. Se parou, não tem mais velocidade, energia cinética zero nesse ponto, portanto. Então, nesse ponto, toda a energia será potencial gravitacional e nesse ponto, toda ela será energia cinética. Toda a energia cinética que havia aqui se converteu em potencial gravitacional. Desse modo, eu posso escrever agora o seguinte, cortando M com M, esse 2 com esse 2, eu posso escrever que 2GH máximo é igual a GL sobre 2, matando aqui o G, eu tiro a altura máxima. Ela vale L sobre 4. Se essa altura aqui, que na condição do meu problema é a máxima, vale L sobre 4, esse pedaço aqui, que eu vou chamar de L menos Hzinho, claro, né? Essa linha tracejada, ela tem justamente o comprimento do fio. Então, esse pedaço é o comprimento total do fio menos esse pedacinho aqui que vale H. L menos H, está aqui. Por que eu preciso dele? Porque ele está me pedindo na letra B o valor máximo do ângulo θ. Então, para eu obter o ângulo θ, eu vou usar aqui nesse triângulo retângulo, porque aqui tem um ângulo de 90 graus, né? Eu vou usar aqui relações trigonométricas em triângulo retângulo. Então, eu pego o L menos o H máximo, que é justamente esse valor, e ele vai ser igual a quem? A L cosseno θ.
Eu consigo fazer essa igualdade a partir das relações trigonométricas em triângulo-retângulo, onde o cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente, que no caso é L menos H, dividido pela hipotenusa. Justamente, o cosseno do θ máximo é o L menos o H máximo, dividido pela hipotenusa, que é o L. Jogando a hipotenusa, então, para cá, é essa relação que a gente tem aqui. Daqui, então, eu posso dizer a você que o L é menos L sobre 4, uma vez que H máximo é L sobre 4. Cortando os L's, sempre lembrando que aqui não vai virar 0, não, vai virar 1. Né? Eu estou dividindo os dois membros da equação por L. Então, esse cara aqui virou 1, esse aqui também, esse aqui também. Né? E aí vai ficar 1 menos 1 quarto, o que dá 3 quartos. Desse modo, cosseno θ máximo é igual a 3 quartos, e o θ máximo, que é o que foi pedido no meu problema, é igual ao arco cujo cosseno vale 3 quartos. Letra B encerrada, questão encerrada.